Neste dia 15 de março de 2022, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 10ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa e da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Sara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Câmara Municipal de Sara, requerimento número 44/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes, e requerimento 45/2022, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, requerendo o envio de expediente com votos de pesar à família Cardoso pelo falecimento de Valdonir Ariano Cardoso. Da Prefeitura Municipal de Içara, ofício GP 141/2021, solicitando a retirada do projeto de lei PE 7/2021. Moção número 15/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requerendo o envio de expediente com votos de congratulação, parabenizando os proprietários da Içara Farma, farmácia que teve sua inauguração no sábado no bairro Nossa Senhora de Fátima. Passamos ao horário político. Sim. Alguém mais quer subscrever? Todos subscrevem? Pode ser? Vereador Max Luiz. Vereadora Carla Vieira de Souza. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, todos os vereadores, vereadora, todos que nos assistem aqui de forma presencial e os de forma virtual. Bom, gostaria de falar no meu horário político a respeito do pedido de informação sobre o reforço escolar, que vai para a pauta em seguinte. Que neste pedido de informação, o que nós estamos questionando? É um pedido da bancada do MDB. Quando que o reforço escolar vai iniciar e de que forma ele será feito? Porque ele foi anunciado já desde o ano passado que esse ano isso iria acontecer. Nós sabemos que, em razão da pandemia, nós tivemos as aulas online por quase 2 anos e a grande maioria dos alunos tiveram um prejuízo muito grande em relação ao conteúdo. Muitos pais não tinham disponibilidade em ajudar, em contribuir, ou não tinham didática para que o aluno, de fato, aprendesse, fizesse todos os conteúdos das aulas. Recebi hoje, após o pedido de informação já ter sido feito, de que o reforço escolar vai iniciar e ele será feito no mesmo turno da aula. Nós especificamos no nosso pedido de informação a forma que vai ser feito, até porque teria que verificar se toda escola ou se todas as turmas, todos os alunos precisam de reforço. Talvez alguma turma não tenha sido, de fato, prejudicada, entanto, e utilizando do próprio horário de aula para fazer esse reforço, se isso não vai trazer prejuízo também para o atual ensino. Então, assim, vai ser feito todos os dias? Quanto tempo isso vai ser feito? Vai reduzir isso da aula? Como é que vai conciliar? Então, essa questão do reforço está sendo muito discutida na educação, está sendo questionado pelos pais e alunos, e aqui fica o nosso pedido de informação para que a atual administração nos informe qual é o método e adeque ele da melhor forma possível para ajudar os nossos alunos e alunas. Queria também falar que neste sábado, dia 19 de março, a partir das 9h30, nós estaremos no bairro Nossa Senhora de Fátima, fazendo o nosso 2º gabinete itinerante. Ele vai ser ali na rua Atílio da Minelli, no final da rua. A gente vai estar ali ouvindo a população do bairro e do entorno. A ideia é ouvir a cidade, ouvir aquela comunidade em específico e reivindicar o que de fato ela precisa. Muitas vezes a gente traz para a sessão ou vai atrás de um recurso para aplicar em alguma determinada comunidade e nem sempre é aquilo que ela precisa. Então, antes de fazer qualquer coisa nesse sentido, nós precisamos ouvir e verificar o que de fato necessita. Então, aqui fica o meu convite a todas as pessoas que residem naquela comunidade e a todos os vereadores, em especial o vereador Rodrigo Gonçalves, que mora naquela localidade, se puder passar lá e contribuir, nós estaremos à disposição. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Vereador Edson Freitas da Silva. Vereador Geraldo Baldissera. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos ouvem, pessoas que nos acompanham presencial e também pelas redes sociais, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de voltar aqui um tema que foi muito falado aqui ontem, a questão da estrada que liga a SC445 ao bairro Aurora. Onde foi falado aqui que não teria licença ambiental. Eu fui ver com o secretário de obras da gestão, na época, a empresa não solicitou a licença ambiental, porque foi falado com o seu Zefiro, com o JS e o SBEG, e eles concordaram também de não ter a desapropriação. O único problema que pegava era a curva, que a secretaria, a administração, não queria fazer uma estrada com curvas, até porque ali existe um morador que também é do PP, o qual saiu atrás de um dos fiscais e também dos engenheiros com um facão, que não aceitava, que também já tinha o decreto pronto para a desapropriação desse terreno, no qual, um compromisso de campanha assumido agora, não conseguiram, não tiveram coragem de fazer. E também esse cidadão, além de receber pela desapropriação, ele teria também uma parte a mais, pois a estrada velha ficaria dele. E ali é um tráfego onde vai passar muitas carretas, muitos caminhões, e a administração queria tirar aquela curva. Mas é uma coisa muito engraçada. Essa atual administração adora fazer curva. Ficou o projeto com aquela curva, a estrada vai ficar com aquela curva que todos conhecem lá, por não terem coragem de desapropriar, ficaram pelo cidadão que mora ali e não pela cidade, que ele não perderia nada, ele estaria com o seu dinheiro garantido e também com o pedaço do terreno onde estaria sendo apropriado. Mas, da mesma forma, com essa rodovia, aconteceu com a rodovia dos Trilhos, uma estrada reta, que também colocaram uma curva, que está lá parada devido a uma curva. É engraçado, ontem foi falado aqui que não tinha licença ambiental. A empresa não solicitou. E se fosse solicitado, era questão de 20 dias de providenciar essa licença ambiental. Os órgãos estão aí para fazer. Era só solicitar e fazer. Não fizeram porque não tinham vontade, ou tinham um compromisso assumido com o morador, qual andou atacando os nossos fiscais e também engenheiros com o facão, lá na época que se foi fazer as metragens daquela estrada. Então, uma coisa assim, bem clara para que a cidade entenda, que essa estrada não saiu por picuinhas, porque ela sairia uma estrada bonita, mais uma estrada reta, sem curvas. Seria mais uma estrada que já estaria pavimentada, porque já tinha sido entregue a ordem de serviço. E agora a cidade vai pagar um preço muito grande. Está ali mais 1.400.000 a mais. Volto a dizer, quantas obras paradas nessa cidade? Quantas? Por falta de incompetência, sei lá do quê. Mas o que mais me admiro é que a mesma empresa que tinha feito o projeto está fez novamente o projeto. Então, o que tinha não valia, porque a empresa não prestava, mas a empresa foi contratada novamente, tanto para fazer aqui, quanto a rodovia dos Trilhos, e quanto a da Santa Cruz também, que vai entrar em licitação, se eu não me engano, dia 23 agora. Então, alguma coisa errada tem. Porque vir aqui falar é fácil. Tem que vir aqui esclarecer por que não fez. Tem que vir falar, não fez por isso, por aquilo ou por aquilo. Agora vir aqui acusar fulano, ciclano, vereador, isso não é esclarecimento para a população. A população quer saber a realidade da paralisação da obra. E a realidade é única. Não tiveram coragem de desapropriar um terreno, porque provavelmente existia algum acordo político ali. Então, mais uma vez, foi falado um monte de mentira para a população. E se a população precisar, eu tenho as informações devidas do secretário atual da época, que me passou hoje, e eu fui cobrar, porque das falas de ontem, se faltava a licença ambiental, se a Fundai é um órgão da prefeitura que trabalha junto, porque não deu. E essa foi a resposta.
porque não foi pedida. E também, se fosse preciso, era só aquela parte que seria desapropriada, porque a estrada seguiria reta na mesma estrada, só iria ser tirada aquela curva, que também não tiraram. Ficou mais uma estrada com curva, mais um gargalo na cidade, ficou de presente para a comunidade do bairro Aurora, que tanto ansiava por essa estrada. Da mesma forma, a rodovia dos Trilhos, um gargalo por causa de um desvio que vai inviabilizar um cemitério. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pedro Mazzuchetti. Vereador Adilson Bertan. Vereador Davi Inácio Nazário. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras aqui presentes, pessoal que nos acompanha de forma presencial e o pessoal que nos acompanha aqui também pela internet. Só queria esclarecer alguns fatos, né? Acredito que toda e qualquer obra que mexe com solo, aterro, bases, eu acredito que tem que ter sim, licença ambiental. Assim como quando Dalvânia e Jandir assumiram lá em meados de janeiro, aquela obra que estava sendo feita lá, a vereadora Silva, acredito que você sabe o nome daquela rua, do lado da antiga Esquimó, não chegou uma polícia ambiental lá e não trancou a obra, que a gente teve que depois e tal, correr atrás desse processo. Ó a burocracia que deu aquilo ali. Né? Falando da rodovia dos Trilhos, estão batendo, que vai ter desvio, mas não vai ter desvio. O pessoal da antiga gestão já sabia, já fez o projeto, já apresentou o projeto para a rodovia com desvio, só que chega lá e fala que não vai ter desvio. Daí eu acho que a palavra coragem ela é muito forte, né? Eu acho que, imagina só, chegar e tocar uma obra para dizer que tem a coragem de desapropriar uma parte sem conversar com o morador. Eu estava lá na reunião quando foi assumido o compromisso que o primeiro asfalto da usina de asfalto seria para Francisco João Luiz, com articulação da Prefeitura Municipal, ou via um recurso a nível de Estado, e não foi possível com a usina, mas antes ainda. Mas com um diálogo. Eu acho que não sei se algum vereador não gosto nem dessas palavras, da oposição e situação, esteve naquela reunião que teve um determinado senhor, não sei se é PP ou MDB, isso aqui também não cabe aqui na tribuna, é tudo morador da cidade, falou assim, eu não aceito que a estrada passe no meio do meu terreno. Eu não aceito, mas bem alto para todo mundo ouvir. Daí eu acho que tem que ter coragem para chegar e influenciar a estrada e não conversar com o morador. Até, eu não gosto disso, mas quando passou o processo eleitoral, teve um determinado vereador que falou na minha frente, tu vai descobrir o que é política. Eu não vejo a política da forma que ele vê. Era só isso, presidente. Vereador Gelson Possamay. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Tino, hoje o solitário aqui, obrigado pela presença. Pois é, Davi, é de respirar fundo, né? Meu Deus do céu. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com a diretora de ontem. Vai ter que se explicar. É muito fácil usar as pessoas, comentar através de parábolas, né? Me ligaram, me disseram, vi dizer, mas a tua hora vai chegar. Está na hora de dar nomes aos bois. Fala-se tanto da ponte, mas aqui ninguém fala que o funcionário há 2 anos atrás chamou o secretário de obras e disse que a ponte estava prejudicada no momento que o funcionário estava limpando o Rio das Pedras. Chamou o pessoal, mostrou e nada foi feito. Agora a culpa é da prefeita. A culpa é da Dalvânia. Tentaram botar nos últimos dias uma obra, né, um projeto inacabado,
para fazer intriga, no qual, Davi, ele não estava na reunião. Você estava e eu também estava. O vereador Rodrigo também estava, que eu lembro bem. Quando o morador disse que lá ninguém foi falar com ele. Vereadora Silvia, se eu não me engano, me desculpa, mas eu acho que a senhora também estava, vereador André. Muitos daqui estavam. É fácil fazer o povo ir lá no sábado de manhã na chuva, vereador Geraldo. Falar mentiras para eles, só que às 18 horas eles estiveram lá na prefeitura. Eles estão ouvindo. Eles estão vendo que é fácil vir aqui e falar mentiras. Falar que a prefeitura gosta de curva. Você mora entre duas curvas e que tem um poste no meio que a obra parou para não endireitar a curva, seu Geraldo. Tu esqueceu disso? Tua mente é fraca? Falastes agora que a prefeita gosta de curva, fazer a estrada na curva. Pois na sua rua, tu morou a vida inteira lá, a estrada não está completa por causa de uma curva, por causa de um poste. Que eu já mencionei esse poste aqui outro dia. E eu fui saber por que o poste não foi tirado. É até vergonha falar isso. Tenho gente, uma pessoa nos Estados Unidos que diz que todo dia acompanha e é familiar na Itália. Eu tenho vergonha de um poste fazer birra de estragar, atrapalhar o trânsito de uma comunidade. Mas vamos lá. Vamos falar de algo que representa mais vantagem para o nosso município. Eu fico até nervoso, mas não nervoso de não ter as palavras, nervoso do sangue ferver. Amanhã estará na nossa cidade, senhor presidente, o deputado federal Fábio Choquete, no qual vem cumprir com um acordo que nós tínhamos lá atrás, terá... Muito obrigado, vereador. Vai trazer recurso para o nosso município, aonde esse dinheiro vai ser investido em infraestrutura e também na saúde do nosso município. Então, vai ser amanhã, estou lembrando hoje, agradecendo, sou grato a ele, é meu amigo, né, um amigo particular. Então, mais uma vez, usando das palavras do nobre colega vereador Pedrinho, o vereador se pagando. Né? O dinheiro não vem de graça, o dinheiro está lá. A gente, quem botar o pé na estrada, consegue. E graças a Deus, estou conseguindo trazer mais esse recurso para o nosso município, que com certeza, depois dessas chuvas que deu ali, o temporal, o vendaval, tem vários lugares, vários setores onde empregar esse dinheiro. Não só esse, mas também aquele que foi mencionado ontem, que eu e o vereador Davi estivemos a semana passada, e está tudo bem encaminhado para que o deputado estadual Zé Milton Schaefer, também estamos idealizando um projeto inovador, um projeto que vem a suprir com a necessidade e o pedido da comunidade içarense, se tudo der certo, e eu acredito que vai dar certo, né, Davi? Nós vamos conseguir, em breve vai ser anunciado, publicado e depois, posteriormente, anunciado aqui. Senhor presidente, fui convidado também, gostaria de mencionar aqui, acho que alguns vereadores, o senhor também foi convidado a participar de uma reunião amanhã no Meleiro, que trata-se sobre agricultura familiar. Eu defendo que nós temos que inovar a nossa agricultura, nós temos que partir para novos cultivos, já temos algumas propriedades investindo, mas cada dia mais fica claro que nós temos que partir para novas ideias, novos modelos de cultivares. A gente sofreu 60 dias de estiagem, o agricultor perdeu bastante a produção. Posteriormente, agora em 5 dias, veio as fortes chuvas e estragou o pouquinho que restou. Então, eu acredito que o cultivo protegido, vereador Jairinho, é uma saída para o nosso município, é uma válvula de escape para aquele produtor
que não tem grandes propriedades, que não tem como sobreviver do soja, do milho. O cultivo protegido, ele vem a preencher a renda das famílias, e eu vou lutar, fazer tudo o que tiver a meu alcance para trazer essa realidade para o nosso município. Nós temos na nossa região, eu estava vendo ontem, 12 redes de supermercados de médio e grande porte. E o pessoal, só para concluir, senhor presidente. 30 segundos. E essa mercadoria, eles vão comprar em interpostos em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis. E nós podemos plantar isso aqui na nossa terra, valorizar a nossa agricultura, fazer com que o nosso agricultor possa produzir o que a nossa gente da nossa cidade consome. Muito obrigado, senhor presidente, e até mais. Vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, demais vereadores, vereadoras, as pessoas que acompanham a gente hoje nesta casa e também via redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, aqui da casa. Fico ali ouvindo os vereadores aqui falar, o que me chama a atenção é que a administração teve 12 anos para fazer a Francisco João Luiz, aquela obra ali, e não foi feito. Aí no final do mandato, da gestão passada, no apagar das luzes do mandato, foram lá entregar a ordem de serviço, que não tinha licença ambiental. Entregaram a ordem de serviço, usaram a comunidade, fizeram política lá, e não tinha ordem de serviço, não tinha licença ambiental daquela obra. Tivemos com a comunidade, a vereadora Silva estava lá, que é moradora daquela localidade, o vereador Max também, e a comunidade entendeu o que a prefeita explicou naquele dia lá, chamou os técnicos do planejamento, que a obra realmente não tinha licença ambiental para poder ser feita. Os moradores estavam lá também e realmente falaram. Vereador Davi. Só para contribuir também com a colocação, vereador Rodrigo, muito obrigado pela parte. Estavam também na reunião os engenheiros que eram da outra gestão e que também são da agora, e confirmaram também. Então, acho que algumas palavras trazidas aí na tribuna, eu não sei, mas também não está em desacordo com o planejamento que era da outra gestão também. Obrigado, vereador Davi. E tem vereador nesta casa que foi secretário de obras, também não fez aquela obra lá. 12 anos foi pouco tempo para fazer aquela obra lá? Aí agora, em 1 ano e meio, quer que a prefeita faça assim, da noite para o dia, estralando o dedo. Não é assim, né? O que sempre parece é que ficam querendo jogar a comunidade sempre contra a prefeita. Não sobe aqui para fazer um elogio. Hoje as máquinas estavam trabalhando. A gente acompanhou na minha comunidade lá, mesmo depois da chuva, estava lá, as máquinas estão passando na estrada, estão fazendo lá a drenagem, lá, limpando o valo lá. Serviço que antes a gente não via sendo feito. É obra simples, mas é importante ser feita também. Hoje passei lá pela obra da ponte lá, a prefeita estava lá, está preocupada com aquela ponte. Realmente vão fazer uma ponte provisória lá, até a ponte nova ficar pronta, demora, não é assim simples, como explicamos ontem lá. Mas a Francisco João Luiz já virou uma novela, né? 12 anos estiveram no governo e não teve tempo para fazer a obra. Como? Foi pouco tempo, 12 anos? Aí 1 ano e meio, querem que a prefeita da Alfânia faça a obra lá assim, da noite para o dia. Então vamos ter um pouquinho de paciência, respeitar o espaço da prefeita também. Está trabalhando muito, enxugando bastante a máquina para fazer sobrar recurso, para poder fazer obra na cidade. E vai ser feito obra na cidade inteira, não só em alguns lugares, como era feito antes, para beneficiar algum outro vereador. Era isso, presidente. Muito obrigado. Vereadora Silvia Mendes. Questão de ordem, presidente, passo meu tempo ao vereador Polaquim. Sim. Vereador André Mazzucchello Jukoski. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadoras, boa noite a todos os vereadores, servidores desta casa e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Enquanto vocês discutem, eu quero agradecer a emenda que chegou para Francisco João Luiz. Eu acredito que, dependente se é a atual administração ou a outra que faltou a licença ambiental, eu quero dizer que foram buscar o recurso, trouxeram o recurso, vai ser pavimentado. E por que eu digo isso? Eu posso dizer. Eu ajudei a fazer 3 reuniões, vereadora Silvia e vereador Max, lá no Pesque Pai Garcia, com a comunidade do Catarina e com 60% da rua Francisco João Luiz.
E todas as vezes que nós fomos lá, não, a rua vai ser feita, a estrada, a pavimentação vai ser feita. O vereador Pedro se lembra também, participou de algumas reuniões. Então eu quero dizer a todos os nobres vereadores e a comunidade que nos prestigia na internet, que nós temos que bater palma, agradecer que está vindo um recurso para pavimentar aquela estrada, que era um anseio daquela comunidade, era um anseio daqueles moradores. E parabéns a quem foi buscar. E parabéns a todos os vereadores que de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, trabalharam para aquele projeto ficar pronto. Isso nós temos que bater palma. Agora, toda a sessão, nós virmos aqui nessa tribuna, discutir por que não foi feita, por que vai ser feita. Não, agora vai ser feita. A licitação vai ser lançada nos próximos dias. E quem vai ganhar com isso não é só aquela região, é toda a cidade, é toda a Içara. E por isso que nós temos que agradecer que vai ser feito. Rodovia dos Trilhos, há um impasse que a administração passada, infelizmente, disse que não tem o desvio, a administração atual diz que tem o desvio. Estou torcendo, vereador Gelson e líder da bancada, líder do governo, aliás, que seja lançado esse edital e que a empresa ganhe e que também seja feita. Eu estive hoje visitando, presidente, algumas pessoas na comunidade Esplanada, e eles estão torcendo para que essa rodovia saia do papel, sim, e seja executada. E todos estão torcendo. Não é só eles. Todos nós estamos torcendo. Porque é uma via de grande importância para a Içara e também para aquela comunidade que fica lá, eu vou falar assim, lá no canto, muito longe da sede. Então nós temos que aproveitar isso e bater palmas, independente de quem for buscar o recurso. Quem está ganhando é a Içara. Agora, claro, a administração está tentando equacionar os valores juntamente com o governo do Estado. Que bom! E pelo que eu estou sabendo, já falei anteriormente, a empresa sugeriu acabar com o contrato amigavelmente. E aí? O que a administração faz? Não, tu tem que ficar. Não dá. A administração automaticamente não quis pagar o que a empresa quis. O recurso é do cidadão? É. Mas vocês sabem que aumentou tudo. Aumentou isso, aumentou aquilo outro. Certo? E aí está equacionando o projeto com o governo do Estado. E, volto a dizer, eu torço que aquela Avenida dos Trilhos seja o mais rápido possível pavimentada e que saia a licitação o mais rápido possível. E vai sair, eu tenho certeza disso. Quer falar, Gelson? Quer um minuto, por gentileza? Obrigado pela parte, vereador André. Lembrando que aquela obra já estava aditivada com a ciclovia. Daí teve outro impasse, por isso que a empresa pediu para que fosse feito um acordo amigável de rescindir o contrato, porque já havia um aditivo e impossibilitaria um outro aditivo maior. Obrigado, vereador. Também eu lembro que a estrada Sangafunda, Boa Vista, teve vários impasses, mas foi chegado num denominador comum. E eu acredito que a rodovia dos Trilhos também vai chegar. Agora não dá, é para toda a sessão, nós vimos aqui discutir um assunto que está sendo debatido juntamente a nível estadual e a nível municipal. Eu acredito nessas duas junções, nessas duas autarquias, que vai dar certo. Eu acho que a rodovia dos Trilhos vai ser feita. Quero aqui parabenizar, sou obrigado a fazer esse elogio à Secretaria de Serviços Urbanos, que não mediu esforços, era máquina para um lado, era máquina para o outro, era um pessoal aqui, um pessoal lá, tentando minimizar o que a chuva fez e também o que a seca fez. Quero dizer que tentaram fazer o máximo do máximo, acredito, e estou torcendo que amanhã o tempo fique firme para que as outras estradas de chão sejam patroladas e torço, tá, presidente, que no futuro próximo várias emendas venham para que todas as ruas de chão sejam pavimentadas. Mas, infelizmente, e digo nessa tribuna aqui, a nossa cidade ela cresceu desordenadamente. E o primeiro prefeito fez a sua parte, o segundo foi fazendo e foi feito, o outro buscou recurso um pouquinho mais que o outro, e todos vão fazer a sua parte, tenho certeza. Quantos loteamentos que eram a chão batido? Tinha um monte. Aí quando veio a pirita de carvão que salvava os loteamentos, e depois em 2011 veio uma lei, se eu não estou enganado, federal,
e essa casa optou por fazer essa... Eu era vereador naquela oportunidade, o vereador Ita também, e optamos por fazer essa lei que não se dava mais a licença para loteamento, que não teria pavimentação, iluminação pública, água, enfim, pelo menos o básico. E isso está funcionando de 2011 para cá. Vocês já pensaram, se não tivesse essa lei, como é que estava a cidade de Sara? Então, assim, nós temos que agradecer alguns prefeitos que foram audaciosos, que conseguiram recurso, e várias emendas que os senhores e os deputados estão trazendo, tenho certeza que vai dar mais um EP na nossa cidade. Agora, nós não podemos aqui ficar se degladiando, sabendo que tem um recurso para fazer tal estrada, tem recurso para fazer tal rua, e nós aqui ficarmos nesse impasse. Eu acho que nós temos que trabalhar para a cidade, fazer com que a cidade tenha mais ênfase todos os dias. É isso que nós temos que fazer. Obrigado, presidente. Vereador Jairo Manuel da Silveira. Vereador Moacir Francisco. Passamos ao grande expediente. Indicação número 161/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica ao chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de limpeza da área pública localizada na rua Ângelo Sartor, no bairro Jardim Elizabeth. Indicação 162/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado uma tampa de rede da rede fluvial na rua Valentim Alvim da Silva, no bairro Aurora. Indicação 163/2022, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica a chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de fazer a manutenção da parte da estrada de chão da rua Padre Pedro Baldoncini, no bairro Rachaski. Indicação 164/2022, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica a chefe do Poder Executivo para que notifique o proprietário do terreno situado na rua Jovino Bittencourt, no bairro Rachaski, ao lado da casa número 346, para que o mesmo faça a limpeza do mato. Indicação 165/2022, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica a chefe do Poder Executivo para que se faça um estudo para viabilizar uma praça com a academia ao ar livre no final da rua Miguel Francisco Albino, no bairro Lire, e avalia a possibilidade de pavimentação da mesma. Indicação 166/2022, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica a chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de melhorar o fluxo da drenagem do esgoto comunitário no bairro Loteamento Antônio Lima. Indicação 167/2022, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica a necessidade de patrulhamento e revestimento com saibro na parte não pavimentada da rua Tanara Monteiro de Oliveira, no loteamento Casa Grande. Indicação 168/2022, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica a necessidade de contratação de estagiários ou segundo professor para os centros de educação infantil do nosso município, com salas que tenham alunos especiais. Indicação 169/2022, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza e dos vereadores Edson Freitas da Silva, Geraldo Baldissera, Laudelino Calegari e Pedro Mazzucchetti, indicam a chefe do Poder Executivo que, de forma provisória, ajuste a iluminação pública de forma e a passagem até a igreja da Praça Matriz São Donato. Indicação 170/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente do município para que seja providenciado o reparo na pavimentação da Avenida Procópio Lima, em frente ao CAPS do bairro Cristo Rei. Indicação 171/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente do município para que seja realizada a manutenção, colocação de saibro, areião e nivelamento da rua Padre Pedro Baldoncini, trecho sem pavimentação no bairro Rachaski. Indicação 172/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente do município para que seja executada a pavimentação da rua Padre Pedro Baldoncini, mais especificamente o trecho entre a empresa Confecções Ponto Corrente até SC445, no bairro Rachaski.
Indicação 173/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente do município para que seja realizado um estudo de viabilidade técnica a fim de ampliar a área de estacionamento da Rua Padre Pedro Baldocini, no bairro Rachasque. Indicação 174/2022, de autoria do vereador Jair Manuel da Silveira. Indica a chefe do Poder Executivo a necessidade de repavimentar a rodovia Antônio Pedro Cândido, no bairro Boa Vista. Indicação 175/2022, de autoria do vereador Jair Manuel da Silveira. Indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto à Secretaria de Obras quanto à necessidade de patrulhamento e revestimento em saibro na estrada que liga a comunidade de Espigão, Vila Nova, Vila São Pedro e Rio Acima. Em discussão as indicações. Com a palavra o vereador Geraldo Baldissera. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Senhor presidente, devido às visitas que fiz em alguns CIs, e que também não tinham o estagiário, e que também está sendo anunciado até na própria TV o pedido de estagiário, vagas de estagiários na administração municipal, também para a classe da educação. Se não tem essas pessoas, devido ao salário, que segundo as informações é 600 pila, é um salário muito inferior para que uma pessoa fique ali, talvez, dedicando o seu tempo a esta situação, pode-se então contratar o segundo professor, senhor presidente. Por que não se faça um estudo e se contrata o segundo professor, pelo menos nas escolas onde estão as pessoas com deficiências? Cito ali o algodão doce, 3 crianças. Acho que se não tem estagiários que possam ocupar essas vagas, essas crianças, elas precisam sim, então, do segundo professor, que se faça, então, o mais rápido possível, uma contratação de um professor para que essas crianças tenham a assistência necessária na sua sala de aula. Eu recebi aqui, ainda há pouco, uma reclamação de uma mãe lá da Vila São Rafael, que parece que lá também não está tendo essa atenção, não tem-se o estagiário nessas questões. Eu vou lá também verificar. Então, senhor presidente, se estou fazendo esse requerimento, essa indicação, se estou propondo, é porque as pessoas estão pedindo. Não iria fazer por fazer. Não sou criança, vão visitar os centros e vejam se tem ou não tem crianças com deficiência, se tem ou não tem professoras precisando de auxiliar ou de segundo professor para que auxiliem elas na educação dessas crianças, para que tenham também uma melhor educação. Essa é a minha indicação, senhor presidente, que faça o mais rápido possível. Obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Edson Freitas. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento toda a mesa, cumprimento também os meus colegas vereadores e vereadoras, cumprimento a todos que nos ouvem aqui presencialmente, em especial as pessoas que nos ouvem também virtualmente. Senhor presidente, eu fiz umas visitas no bairro Rachasque essa semana, e uma dessas visitas foi na rua Padre Pedro Baldocini. Inclusive percebi que o vereador Polaquim também fez uma indicação semelhante em relação a essa rua. E essa rua, ela é ali aos fundos da antiga empresa Skin Cariol. É uma rua bem movimentada, que inclusive já aconteceu alguns acidentes ali, e que tem algumas empresas instaladas ali também. Tem um fluxo alto de veículos. E ali no final dela, quando ela chega ali próximo à SC 445, a situação dela está muito ruim, muito precária. Tem que dar uma melhorada ali. O primeiro passo, tem que dar uma melhorada no saibro ali, passar, nivelar, fazer os procedimentos ali para melhorar a rua. Mas o segundo passo é fazer a pavimentação dessa rodovia. E aqui eu peço que a administração tenha esse olhar para aquela região ali. Tem confecções instaladas, tem uma confecção instalada ali, tem uma empresa de metalúrgica, tem uma empresa de uniforme, tem uma empresa de cesta básica, tem o depósito ali da Deluca, tem um monte de empresas ali naquela região. Então eles merecem um carinho especial.
E, além disso, uma reclamação que eu ouvi lá também é que a rua é estreita e não tem estacionamento. Tem uma parte ali, inclusive, que o estacionamento é só de um lado e dificulta o trânsito dos veículos. Então, só que o que é, conversando ali com os moradores, o que se percebe? O passeio público, a calçada ali, ela é bem larga, daria para afastar um pouco e também criar, melhorar o estacionamento ali naquela localidade. Então, eu faço essas 3 indicações aqui para a administração pública municipal, que ela olhe com carinho a rua Padre Pedro Baldocini. Também reforço aqui o que eu falei ontem, a respeito da iluminação aqui da Praça Matriz São Donato. Como está em reforma, parece que deixaram tudo no escuro, e nós não podemos deixar nossa cidade no escuro, principalmente a área central. Então, que a administração também se ligue nisso e ilumine ali o centro da nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Jairo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Silvia, vereadora Carla, todos que nos acompanham aqui presencialmente, pelas redes sociais também. Boa noite especial ao William, popular Tino, suplente vereador do nosso partido PSD. Fiz 2 indicações hoje, uma para fazer o revestimento e manutenção nas ruas do Espigão até Rio Acima. E hoje as máquinas estavam lá trabalhando, fiz essa indicação ontem, entrou no sistema, e hoje as máquinas estavam trabalhando. Mas ontem eu estive lá no Vila Alvorada e realmente a situação estava bem precária. Não tinha como andar, mas porque realmente estava faltando material naquela estrada, né? Até estava comentando com o vereador Polaquim, vereador Davi, que foi feita a manutenção lá no Coqueiros, na última semana, e com essa chuva que aconteceu, a estrada está lá em perfeitas condições. Então, realmente estava faltando material na estrada e o pessoal estava reclamando porque realmente não tinha como transitar, e hoje eles estavam lá fazendo a manutenção. E uma outra na rodovia, lá na Boa Vista, que lá é uma situação bem precária. Lá na frente da escola, do posto da Boa Vista até no mercado ali, realmente cada chuva que dá, abre aqueles panelão, não tem como transitar, é uma rodovia movimentada, acesso ao Balneário Rincão, é um transtorno sempre. Aí se vai lá, faz uma manutençãozinha lá de tapar aqueles buracos, e na outra semana, a próxima chuva, abre tudo novamente. Então fiz a indicação de repavimentação de todo aquele trecho, porque é um problema constante lá da comunidade da Boa Vista, que é um fluxo de carro bastante grande, como eu falei, de acesso ao Balneário Rincão. Então tem que dar uma atenção bem especial para aquela área lá, porque a comunidade sofre. A comunidade e todos nós que moramos lá no lado de lá da Boa Vista, que usamos aquela estrada para transitar todos os dias. Seria isso. Muito obrigado. Em discussão, em votação, não tem votação, desculpa. Isso é o costume, né? Requerimento 39/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Requer o envio de expediente à Casan, solicitando a possibilidade de ampliação de rede de água para cerca de 16 residências na rua João Batista Felipe, entre a comunidade de Barracão e Linha Candioto. Em discussão, com a palavra o vereador Rodrigo. Senhor presidente, fui chamado nessa comunidade pelos moradores, né, que nessa seca que teve agora em Sara, essa estiagem, né, os poços que eles tinham ali secaram. E a única água que eles tinham era a água dos poços que eles tinham ali naquela comunidade. Cerca de 16 aí casas que tem ali, atrás do Bistec, entra ali pelo bairro Barracão ali, né, entre o bairro Barracão e a linha Candioto. E eles estão passando agora uma situação bem complicada, sem a água lá. Então eu faço requerimento porque a Casan, né, posso fazer um estudo para que possa levar água para essas casas lá. Até então eles estavam usando a água do poço, estavam se virando, enfim, né, não precisavam usar a água da Casan. Mas agora realmente a situação, eu tive lá, pude presenciar realmente os poços lá sem água nenhuma, e eles não têm como ficar sem água naquela comunidade.
Existem ali 16 casas, crianças, pessoas de idade, e não tem mais outra saída a não ser a Casan, providenciar uma rede para que possa levar água até essa comunidade ali. Eles alegaram também que atrás do Bistec passa uma rede da Casan. Então não é muito difícil, né, fazer essa ligação para que possa levar essa água para essa comunidade lá que está precisando de uma situação de emergência realmente. Amanhã eu tenho uma viagem em Florianópolis, quero ver se eu consigo passar na Casan lá em Florianópolis, para também tentar viabilizar essa situação para essa comunidade. Era isso, muito obrigado. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Requerimento 41/2022, de autoria do vereador André Mazzuchello Juncoski. Requer a Polícia Militar que implante uma câmera de monitoramento na Avenida Procópio Lima, próximo ao loteamento Antônio Lima. Em discussão? Em votação? Silvio. Não deu, Silvio? Isso aí não pode acontecer. Aprovado por unanimidade. Requerimento 43/2022, de autoria do vereador André Mazzuchello Juncoski. Não, 42. De autoria do vereador André Mazzuchello Juncoski. Requer a Casan que avalie a caixa de ligação do esgoto sanitário em frente à casa número 212, na rua Getúlio Vargas, no centro, tendo em vista que em dias de chuva transborde. Em discussão? Em votação? Cisquinho. A mesma. Aprovado por unanimidade. Requerimento 43/2002, de autoria do vereador André Mazzuchello Juncoski. Requer a empresa Expresso Coletivo Sarense que providencie mais um ônibus para fazer a linha que passa pelo bairro Dembosque, tendo em vista que, com o retorno escolar, o ônibus fica lotado e chega sempre atrasado em Criciúma. Em discussão? Em votação? Moacir. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 46/2022, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti.
Requer o Poder Executivo informações sobre a construção da creche no bairro Vila Nova. Em discussão, com a palavra o vereador Pedro Mazzuchetti. Boa noite, senhor presidente, a mesa, os vereadores, vereadoras, pessoal que nos ouve. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu fiz esse pedido de informação justamente que eu estou preocupado, porque faz uns 6 meses, 7 meses mais ou menos, que teve essa emenda do deputado Vampiro, de 4 milhões de reais, e até agora a gente não é da base, então não está por dentro das coisas, né? Porque se fosse, quando vem uma verba grande dessa, eu acho que a gente devia participar de algumas reuniões da creche ou coisa parecida, conforme está sendo o andamento. Mas a gente não sabe, né? Porque não é da base. A gente é do município, mas não é da base. Então, eu gostaria de saber, justamente porque se está sendo licitada, porque já tem um terreno, e estou preocupado justamente porque faz 6 a 7 meses que foi já essa emenda do Vampiro, quando ele falou, se tiver o projeto, tiver licitada, hoje o PIX só passa o dinheiro, então já fica esse dinheiro já reservado para fazer. E nós temos já em março, e abril e maio já não pode mais, pelo que eu entendo, não pode mais ter dinheiro de deputado circulando. Daqui a pouco, senhor presidente, se não fizer, nós já temos em março, abril, maio, se não fizer até maio essa licitação, ou ver quem é que vai fazer realmente, nós podemos perder essa verba. E é uma verba bem significativa, né? Eu acho que Vila Nova merece, o maior bairro do nosso município, merece uma creche à altura, como vai ser feito, né? Então, eu gostaria que até me convidasse para alguma reunião sobre essa creche, que eu não fui convidado, só fui convidado quando o deputado veio para entregar o recurso, só. Depois, a gente é convidado só, eu acho, para isso, né? Então, esse pedido de informação, eu gostaria que fosse já dito pelo mínimo em 10 ou 15 dias, porque eu estou preocupado, porque nós podemos perder esse recurso. Se a Vossa Excelência, o vereador Gelson, tiver alguma informação, eu cedo espaço para o senhor, se o senhor sabe alguma informação ou não sobre a creche que está sendo licitada ou não. Eu peço como líder do governo que o vereador, o nobre colega vereador Davi, suba e faça a explanação. Entreguei a Vossa Excelência a documentação ontem, inclusive só para salientar, seu Pedrinho, a gente entende, o senhor está sem assessor, mas não precisa pedir somente para mim. Está no portal Transparência, está livre para todo mundo, inclusive a minha assessora está anotando que ela imprimiu ainda há pouco na internet. Está livre e claro, planta baixa, tudo, impugnações, tudo esclarecido, para quem quiser olhar. Mas eu peço que o vereador Davi, como em respeito a ele ser morador do bairro, que ele vá ali e faça a explanação. Pois não? Depois do... Ah, sim. Então tá bom. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Em discussão, com a palavra ao vereador Davi. Boa noite novamente a todos. Vereador Pedro, já te respondo esses questionamentos para Vossa Excelência não ficar esperando também os 10 a 15 dias. A creche da Vila Nova já abriu o processo de licitação, se não me engano já teve até ganhador, né? Houve uma situação de uma empresa tentar impugnar, mas não houve a concordância da Procuradoria. A creche ela vai custar 5.700.000 reais, né? Quase que... Na verdade, vai ser a maior creche do município, aí, comportando 350
crianças, a creche do Lire também, já abriu o processo licitatório, e é uma transação especial. Se eu não me engano, eu estive conversando com a prefeita, e tem até o mês de junho, para estar disponibilizando esses recursos por meio dessa transação especial. E, na verdade, também não houve nenhuma reunião, o vereador Pedro, senão prontamente também convido o senhor, a Vossa Excelência, se houver algumas próximas, né? Mas já tem uma placa lá na frente do terreno, já tem uma placa com os indicativos e tudo mais. E eu acredito que semana que vem, não nessa, na outra, aliás, já vai ser feita a assinatura de ordem de serviço. Então, já respondendo o seu pedido de informação, né? E se tiver alguma reunião, eu soube dessas informações porque eu fui lá, conversei com o engenheiro Alexandre de Planejamento, e daí ele me deu essas informações. E no mais, o vereador Gelson também me ajudou quanto às informações que também são dispostas ali no portal Transparência, no site da Prefeitura, o DOM e assim sucessivamente. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 47/2022, de autoria do vereador André Mazzuchello Juncoski. Requer a chefe do Poder Executivo informações em relação à rodovia linha 3 Ribeirões. Em discussão, em votação. Pedrinho. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 48/2022, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, vereador Edson Freitas da Silva, vereador Geraldo Baldissera, vereador Laudelino Calegari e vereador Pedro Mazzuchetti. Requerem informações sobre o reforço escolar no município de Sara. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 21 de março de 2022, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.